Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior: tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Turma de mentoria do Instituto Êxito de Empreendedorismo, mentoria para empreendedores empresariais. Começou em março de 2022, com aulas online semanais e um encontro presencial por mês em São Paulo, para transmissão de conhecimento, muita troca de experiências, muito network, conexão, relacionamento e muita superação de adversidade, onde os mentores empreendedores que já caminharam o caminho árduo do sucesso e da prosperidade ensinaram aos mentorandos, os empresários mentorandos, como encurtar o caminho, como chegar ao sucesso, à prosperidade e à escalabilidade do seu negócio, a aceleração do seu empreendimento empresarial. A gente fala de mentalidade de trabalhabilidade, a gente está falando de mentalidade empreendedora. Igual o Janguier, que eu respeito, admiro, ele conseguir reunir um timaço desse, né? Então, qualquer momento que vocês quiserem abordar e conversar, estou disposto e totalmente focado nesses 5 dias por vocês aqui. Um evento sensacional, de experiência. Agora estamos participando aqui de uma caminhada exclusiva com o Janguier Diniz, sensacional. Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Viva o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. Você que quer ter a experiência que eu estou tendo aqui no MX, participe, seja obstinado que dá. Onde é obstinado? A alma do negócio é o produto, igual a pessoa. Eu não enxergo a sua alma, eu enxergo o seu corpo. O corpo é o marketing, a alma é o produto. A alma tem que ser muito boa, o corpo tem que ser muito bom. Eu devo investir no Piccoli, que é mais conhecido em todas as instituições de justiça, ou na marca? Quem gera conteúdo e quem reposta? Pessoas se relacionam mais com pessoas na internet. Porque é uma troca, sempre a gente também pode aprender com os mentorandos. Então é uma conversa. Eu acredito que fora desse horário, almoço, café, nas pausas, você pode aproveitar de forma estratégica, porque você dedicou 5 dias aqui para você vir aprender, evoluir, extrair ao máximo, e é o que os mentores também têm como ideia, como objetivo aqui, dedicar e separar esses dias para agregar valor, para se entregar mesmo para os mentorandos. Então, de fato, é fazer as perguntas certas, ter clareza do que está precisando, do que quer, em que momento está e aproveitar o máximo possível das pessoas que estão presentes aqui. Eu tenho experiência em mergulho. Sabe que eu já mergulhei? Já mergulhei em dívida, mas saí dela facilmente. O negócio é mentalidade. O Êxito Mentor Experience é uma experiência totalmente diferenciada do início ao fim. Primeiro porque é um ano todo de acompanhamento.
São mais de 70 mentores que fazem parte do programa. Cada um com seu know-how, cada um com seu expertise, que vão trazer informações sobre o universo do empreendedorismo, de inovação, de tecnologia, tendências, metaverso, tudo que você tiver dificuldade aqui no Êxito, você vai encontrar soluções. Quando eu vou fazer um lançamento, por exemplo, eu gravo 100 vídeos diferentes e eu vou soltando. E eu vejo, isso aqui quando eu falo desse jeito, se a pessoa está travada, é isso que conecta com ela. E aí eu vou nessa linha, eu começo a trabalhar as linhas que mais conectam. Cara, participar do Mentor para mim foi surreal. É muito importante você ter mentores para nortear, para te dar a claridade do teu caminho. Porque com o mentor fica muito mais fácil, porque você economiza o bem mais precioso, o ativo mais importante, que é o tempo. Está sendo extraordinário. Acho que não conseguiria nem expressar em palavras a gratidão que eu tenho de estar aqui, porque são grandes mentes, grandes mentores, pessoas que eu admiro há anos. Eu poder estar de frente a frente com eles é extraordinário. Essa experiência que você está tendo aqui de acesso a pessoas que já chegaram lá, que já chegaram no milhão, no bilhão. Então eu acho que só depende da gente e tu sai daqui com uma bateria carregada, com energia super positiva e com muito entusiasmo para colocar em prática todo o aprendizado. O Êxito Mentor Experience é um projeto tão relevante, tão importante, porque ele transforma vidas. As pessoas que fazem parte deste modelo, deste evento aqui, dessa imersão, né? Além de elas terem benefícios, de transformarem suas próprias vidas, elas estão transformando a vida de outros empreendedores. Só que vem pra cá e compra e tá aqui ajudando e participando. A convivência. Olha, que expectativa hoje. Esse sábado maravilhoso, a gente vai sair com um monte de mentores e mentorandos. Imagina, lá no mar, lá naquelas ilhas, né, flutuantes que aparecem aqui. E eu quero contar para vocês que eu tô tão ansiosa que a gente vai poder fazer trocas na diversão, na comunicação, num ambiente agradável que pode sair da rotina e é onde sai mais negócios, é onde a gente está descontraído. E, gente, quando eu imaginei que já tinha visto de tudo e aprendido de tudo, não, aí vem esse espetáculo, essa mentoria on board, que é simplesmente sensacional. É uma experiência que todos deveriam ter o direito de poder aproveitar e ter, porque é massa, como falam vocês, os jovens. Eu agradeço muito ao Janguier de dar essa oportunidade e a todos os mentorandos e mentorados que, de uma maneira ou outra, estão me adicionando muito na minha vida em termos de conhecimento e experiência de vida. Eu entrei aqui com um segmento, hoje eu já estou atuando em 3 e agora é só o céu é o limite. Próprios mentores, nós já contratamos alguns para ser consultores nossos e hoje eles estão nos apoiando lá, jurídico, financeiro, estão trazendo a expertise dele no ambiente de trabalho e colocando na nossa empresa. O conhecimento que eu absorvi delas, né, e que eu consigo contribuir também, e também decisões, né, decisões e planos estratégicos para já implementar. Eu quero que isso se torne para sempre. Vamos manter uma aliança, porque não é só 6 meses que vai mudar a sua vida. É uma continuidade, é decidir. Quando você sobe um nível, você merece estar nesse nível, só que tem outro degrau. Realmente, pessoal, você veio para cá, você adquiriu uma frequência. Se você sair desse lugar, sua frequência vai diminuir. E eu tô trazendo quem eu posso, gente, porque a gente tem condições de mudar esse país através da educação, através do empreendedorismo. Muito obrigada. Valeu, Carol! O evento aqui foi uma realização para a vida da minha família. Eu sou o único da família. Agradecer os patrocinadores do evento aqui da imersão, né? A Ensinar de Cláudio Castro, a Mobai de Lilian Prime, a Dux de Marcelo, a Agência 1 de Luiz, que é fundador também do Instituto, a Rota do Mar, Arnaldo Xavier estava aqui até há pouco tempo, Preenda do Fábio, a Facites da Carol, a empresa Seu Boné, teve gente brigando por boné aqui, né? E também a Atom da Carol Paive. Quero dizer que foi para mim extraordinária essa mentoria de 6 meses. Aprendi muito com vocês, aprendi muito com os mentores. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por esses momentos que tivemos juntos. Vamos ter muitos momentos ainda para o futuro.
agradecer todos os mentores por esses momentos que estivemos juntos e todos vocês e pedir que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Beijo no coração e seja obstinado que dá! Então, meu amigo, o Êxito Mentor Experience tem esse objetivo. O objetivo de impulsionar a vida dos mentorandos, mas, sobretudo, acelerar e escalar os negócios, os empreendimentos, as empresas do mentorando. Se você quer participar, entra aí no site www.institutoexito.com.br e participe da turma de 2023, porque vai transformar a sua vida, a sua história, seu destino e vai acelerar o seu negócio, vai impulsionar, vai fazer com que você escale o seu empreendimento, a sua empresa. Conte conosco, firme o passo, pega o ritmo e seja obstinado que dá. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Ah, essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do Summit Empreendedorismo de 2022. Meu nome é Danilo Fedel, eu sou formado em Física pela Universidade de Campinas, eu tenho pós-graduação e várias especializações tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional, dentre Fundação Getúlio Vargas, Harvard Business School, dentre muitos outros, e recentemente eu me formei também na PUC, em M&A e Equity, e também a parte de core bancários e banking. O que eu vou mostrar para vocês hoje? Eu vou mostrar para vocês hoje o quanto está evoluindo o modelo de gestão financeira hoje no nosso mercado. E aqui eu não digo nosso mercado somente nacional, mas principalmente lá fora. Qual que é a visão que se tem sobre o negócio? Então a gente vai aprender um novo conceito de evolução e gestão financeira do seu negócio. A Marina Vilhena, minha esposa, ela tem uma frase no qual eu gosto muito, que é: nós crescemos na vida à medida que crescemos como pessoa. Isso acontece tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E é através do conhecimento que evoluímos como pessoas e nos transformamos. Então, hoje, se você parar para entender um caráter de evolução das empresas, por trás de tudo isso tem a evolução das pessoas. E por trás de toda a evolução tem um aprendizado, tem uma dor, tem uma mudança. E é isso justamente que é a missão da Sense, da nossa empresa. A Sense, ela tem a missão justamente de transformar pessoas que transformam empresas, automaticamente que transformam novas pessoas. Ou seja, uma rede evolutiva próspera por onde passar. Nesse quesito, é muito interessante que, por mais que eu tenha vários estudos, eu tenha N vivências aí, a Sense, por se tratar de uma empresa de controladoria financeira, eu acabei passando por mais de 400 empresas, desde pequenas empresas até multinacionais.
E ali realmente, exercendo o conhecimento teórico, a gente aprendeu realmente o que está acontecendo de melhor no mercado, na evolução de gestão financeira e quais ganhos é possível ter com o conhecimento adicional. Logo, a Sense, ela é dividida em 5 etapas, só para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Existe a Sense Controladoria, que é como se fosse um curso in company de 6 meses, onde você aprende e modela toda a empresa a ter sua própria controladoria. Lá também, ao final desse processo, há um valuation, há uma exibição de valores e expectativas de mercados em relação à sua empresa. Tem o Sense Board, que é o nosso sistema hoje, que ele faz a controladoria, ele é um algoritmo muito inteligente, ele tem um BI, ele tem uma série de coisas dentro dele que facilita a controladoria dentro das empresas. Tem a Sense Capitais, onde a gente estrutura fundos de investimentos, a parte de core bancário, tanto meio de pagamento, gateway, quanto também conta digital e tudo mais. Tem a parte de negócios, né, que é a parte de M&A, fusões e aquisições da empresa, onde a gente está sempre diante dos fundos de investimentos hoje, tanto nacional quanto internacional, e a gente está prospectando compradores e vendedores entre as empresas para estar gerando o quê? Uma alavancagem do negócio dela. E o Sense Academy, que é o nosso curso, é a nossa formação de controllers, que é bem legal, por sinal. Então, hoje a Sense ela entra em todos esses aspectos. Mas o que é uma empresa e qual a jornada de uma empresa? Primeira coisa que a gente tem que entender é que empresa, acima de tudo, ela é formada de pessoas. Empresas são simplesmente pessoas com interesses em comum seguindo um propósito. Quando você junta uma gangue, quando você junta uma turma, quando você junta alguns colaboradores, alguns membros, que nem um time de futebol, você tem lá o zagueiro, você tem lá o atacante. Quando você junta um time para ir adiante com o mesmo propósito, no caso pessoa jurídica, no caso numa empresa, é essa formação de ideias, é esse grupo que faz a empresa ser uma empresa. Não existe o eu presa, que nem alguns políticos e alguns filósofos falam. Não existe isso. Existe o quê? É um conjunto de pessoas trabalhando com um propósito comum. Então, se eu quero transformar a minha empresa e eu quero mudar a evolução de gestão financeira dela, se uma empresa é feita de pessoas, quem que eu tenho que mudar? Eu tenho que mudar as pessoas. Ah, mas eu preciso necessariamente mudar? Sem mudança não há crescimento. Essa é uma frase muito famosa e a gente não pode ver de outra maneira. Isso serve para tudo, como pai, como marido, como amigo. Se você quer ser melhor a cada dia, você tem que estar disposto a mudar. E aí que vem o ciclo da vida. Uma vez que a gente entende o ciclo da vida da pessoa, ela tem a parte onde ela se inicia engatinhando, a parte de introdução, tem o crescimento, onde toma muitas porradas na vida, tem a parte de aceleração, que é onde você vai para o mundão e descobre infinidades de itens e coisas que podem ser feitas na sua carreira, na sua vida. Daí chega um momento que você quer estabilidade, você entra num grau de maturidade muito bom, onde você é muito mais assertivo nas suas decisões e daí, infelizmente, começa, como tudo na vida, começa a desacelerar. Todo mundo tem um ciclo e empresa também. Qual que é o ciclo hoje de uma empresa? Ao final de uma empresa, existem 3 verdades inabaláveis. Inabaláveis, não tem como contestar isso. Ou a empresa vai falir, isso é uma verdade, principalmente no mercado nacional. Por quê? Por falta de conhecimento financeiro, por falta de N coisas e principalmente pela não capacidade de mudança. Reestruturação total e societária organizacional. Por exemplo, quando você, a segunda geração, a terceira geração, o filho assume a empresa, nesse momento que o filho assume a empresa, ele vem com um novo mindset, um novo modelo de ver o negócio dele. E ali é naquele momento que ele reestrutura toda a empresa.
Então, de certa forma, aquele ciclo que estava antes acabou e um novo ciclo se inicia. Então, por mais que é uma reestruturação, é um novo ciclo. Ou ela será vendida, não tem como também fugir disso. A maioria hoje dos brasileiros, dos executivos no Brasil, estão acordando para isso. Somente hoje, organicamente, crescer um passinho atrás do outro, isso não está gerando grandes receitas, não está gerando grandes alavancagens no seu negócio. Agora, quando você se une a outras empresas, a outros fundos, a outras estruturas um pouco maiores, você cresce mais rapidamente. Tem uma frase que era de um professor meu na PUC e ele falava assim: você prefere comer sozinho um morango ou dividir uma melancia? Então, principalmente a título nacional, o empresário está acordando para isso e está abrindo M&A da empresa, né, fazendo um buyout, que é a venda, seja parcial de cotas, seja uma joint venture, seja algum modelo que ele está abrindo o mercado dele para novos entrantes ali, novos players, trabalhar em parceria com ele, seja através de sociedade ou através de joint venture. E a jornada de uma empresa? Aqui eu coloco a jornada da empresa, a jornada de crescimento, mas a gente sabe que o final dela, o ciclo é o mesmo. Qual que é a primeira etapa da jornada de crescimento de uma empresa? Em primeiro lugar, o que o empresário quer? O empresário quer tracionar, ele quer vender algo ou um serviço ou um produto por um valor a maior do que ele gasta para ter. Esse momento que ele está criando a empresa é um momento de tração, é um momento que ele está querendo crescer. E neste momento, para onde que ele olha nos indicadores dele? Ele olha para o fluxo de caixa. Ele olha lá, saiu tanto, entrou tanto, e aquela é a visão das empresas. Infelizmente, grande parte das empresas param aqui. Começa a gerir a empresa pelo fluxo de caixa e fica desse jeito, a título ad eterno. Eu tô rindo, mas é triste isso. E não pensem que é só empresa pequena. A gente atua com empresa que fatura 150 mil por mês, por exemplo, com empresa que fatura 150 milhões por mês de faturamento. E eu conheço empresas que faturam acima de 100 milhões que ainda faz uma gestão baseada no fluxo de caixa. Infelizmente, gestão financeira no nosso país, no Brasil, é considerado gestão de caixa, gestão de contas a pagar, contas a receber. Isso não é gestão financeira em nenhum lugar do mundo. Se você for estudar fora e olhar para esse modelo de visão, isso é conhecido como gestão administrativa. É operacional, é fazer contas a pagar, contas a receber. Gestão financeira é um olhar futuro, é um olhar aonde eu quero estar daqui 1, 2, 3 anos. Isso é gestão financeira. Então, nesse modelo, que é o primeiro degrau da evolução de uma empresa, onde eu estou olhando o meu caixa, tem gente que consegue olhar a liquidez, tem gente que não consegue olhar, mistura estoque, mistura tudo. E daí chega um momento que embanana tudo ali, tem contas para frente, tem contas para trás, e ele não sabe realmente se a empresa dele tem resultado. Neste momento, o que ele precisa ver? Ele precisa ver o resultado operacional da empresa dele. Na busca pelo resultado operacional, o empresário, o que ele quer? Ele quer saber o EBITDA dele. Ele quer saber realmente qual que foi a margem de retorno que ele teve sobre as vendas naquele período em exercício, por exemplo, no mês. Então ele tem lá o resultado, ele tem o faturamento, ele tem todos os gastos inerentes àquele faturamento. Na sequência ele tem ali os gastos estruturais, o gasto com o pessoal, o gasto com folha, gasto energia, água, uma série de coisas que toda empresa tem. E ali ele gera um resultado operacional, o famoso EBITDA. Nesse modelo, qual que é o indicador que ele utiliza? É o DRE, Demonstrativo de Resultado do Exercício. Já é um avanço no modelo de gestão financeira. Nesse modelo de gestão financeira, uma vez que você tem o resultado das suas operações, você sabe se o caminho está certo. E uma vez que você tem o demonstrativo de resultado do exercício e o demonstrativo de fluxo de caixa,
você consegue equiparar um com o outro, entender outros indicadores, por exemplo, como ciclo financeiro, você consegue saber o grau de alavancagem da sua empresa, muitos outros indicadores financeiros que são essenciais para você entender se você está no caminho certo ou não. Um indicador que eu gosto muito também é o ponto de equilíbrio, também conhecido como break-even point. Esse indicador ele é possível extrair desde que você tenha um demonstrativo de resultado do exercício e o mesmo seja feito pelo regime de competência, ou seja, pela data do fato gerador. Então, assim caminha a evolução do executivo. Em primeiro lugar, um olhar ali para o caixa da empresa e no segundo olhar, um olhar para o resultado da sua operação. O que vem na sequência? Depois do EBITDA, a maioria das empresas tem ali despesas financeiras, se utilizam de instituições financeiras como fundos, bancos, dentre outras operadoras financeiras, cartão, maquininha, link de pagamento, e ali ele perde ali um deságio sobre todas as operações, ele paga uns juros para operar nessas instituições financeiras. Mas só que tem como inverter esse jogo. Tem como você ter a sua própria instituição financeira, você montar seu próprio core bancário, você ter seu próprio fundo de investimento de direito creditório e monetizar suas operações e ainda virar uma invest da vida. Então, é isso que hoje o mercado vem se desenhando. Toda grande empresa já passou a ser uma IF. Vamos pegar aqui a Magalu, por exemplo. A Magalu, ela não ganha tanto pelos produtos que ela oferta, mas sim pela monetização e pelo deságio que ela consegue ofertando esses produtos. Então, o que ela é? Ela é, na verdade, uma instituição financeira. Ela monetiza todas as operações. E aí que é bacana, porque uma vez que você tem um EBITDA legal, um resultado operacional bacana, o caixa está saudável, está com um ciclo legal, está na hora de você criar sua própria IF, sua própria instituição financeira e começar a ter ganhos financeiros. Então, aquele deságio que você pagava por uma IF, você começa a adquiri-lo. Na sequência, a gente tem o quê? Resultado patrimonial. Todo mundo quer saber o seu famoso equity, que nada mais é do que o patrimônio líquido da sua empresa. Lembrando que ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido. Do que eu estou falando aqui? Eu estou falando da geração de realmente patrimônio contábil. Então eu comprei um carro, eu comprei uma casa, eu tenho máquinas e equipamentos. O que eu fiz para estar gerando de equity ao longo desse trajeto? Existem muitas empresas que geram resultados operacionais, geram resultados financeiros, o caixa fica meio empatado. Então de que adianta hoje você estar crescendo? Eu vou contar um exemplo aqui. É uma indústria muito grande no qual a gente pôde fazer a controladoria, a maior do segmento no mundo de água de coco orgânico. E ela tem máquinas de 3 milhões e meio, linhas de produção de 3 milhões e meio a 10 milhões por linha. Se você olhar o resultado da empresa por si só, no demonstrativo de resultado do exercício, no DRE, você vai ver um resultado positivo, bacana, muito bacana. Você vê um caixa legal. Mas só que a depreciação das máquinas e equipamentos da empresa é tão grande que o resultado que parece ser ótimo, ele é pouco expressivo na hora de geração de equity. Depois de 10 anos a empresa trabalhando com aquelas máquinas, certamente ela vai precisar trocar aqueles equipamentos e dela não vai ter aquele recurso financeiro para trocar e vai ter que entrar no endividamento. Graças a Deus a gente acabou entrando a controladoria, descobriu isso a tempo, bem no começo, os 2 primeiros anos de vida dessas máquinas, e a gente remodelou toda a parte de precificação da empresa, incluindo já essa depreciação. Logo, ao final de 10 anos, caso as máquinas se depreciem em sua totalidade, tenham que ser sucateada, haverá recurso financeiro para comprar uma nova sem precisar fazer empréstimos ou coisa assim. Então, isso é um olhar para o patrimônio. Se eu não tenho isso, eu olho só para o caixa e olho só para o caixa e olho para o DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício. E daí eu fico vendido ali, né? Eu fico míope sobre realmente a minha geração de patrimônio. Na sequência, uma vez que eu tenho aqui o patrimônio da empresa, o balanço patrimonial,
todo empresário começa a se perguntar, mas quanto realmente vale a minha empresa? E é aí que ele entra para o mercado de valores de capital. O que é isso? O mercado valuation, ele faz um valuation da empresa dele, então a gente chega a fazer mais de 10 valuation, dependendo do mês, onde a gente tem toda uma técnica da Modaran, com risco de Martelanque, riscos do país, risco do segmento perante a bolsa. Existe toda uma técnica para você medir o segmento, a empresa e quanto que ela está valendo no mercado. Uma vez que você tem isso, você entende quanto sua empresa vale e quais são os parâmetros que definem esse jogo. É naquele momento que você fala assim, puxa, cresci minha empresa pra caramba, mas valor de mercado ela não vale nada. Ou o contrário, puxa, minha empresa parece que não vale nada. Por quê? Porque ela mal está empatando de resultado, isso, aquilo, porque eu só estou tendo uma visão de caixa. Mas ela gerou tantos leads, ela gerou uma comunidade tão grande em volta dela, que a título de mercado ela tem um valor imenso. Esse é o modelo hoje de empresas de tecnologia, empresas de pessoas famosas e tudo mais. E ali ele entra em um outro mercado. Ele entra no mercado de M&A, que é Merger and Acquisitions, fusões e aquisições. E aí, quando os empresários começam a se unir, neste momento, empresários que se unem com um novo propósito, eles tendem a crescer muito mais rapidamente do que ele unicamente na sua única operação de forma orgânica. Por fim, chegamos à perpetuidade. Mas será que a perpetuidade existe? Existem N teorias. Alguns segmentos dizem que sempre serão perpétuos, sempre irão existir. Por exemplo, o segmento de medicamentos. Mas há quem discorde disso. A gente na controladoria, a gente descobriu que eu tinha a falsa ideia de que tudo que era controlado e medido e melhorado viraria para sempre. Vai vingar e vai prosperar para sempre. Porém, um caso que aconteceu há pouco tempo atrás com um dos nossos clientes, uma tecnologia muito, muito forte chegou, oriunda da Alemanha, e tirou o segmento dele do mercado. Quem que previa isso? Então, existem coisas que são controláveis e coisas que não são controláveis. Neste momento que a gente pode se dizer que, no meu ponto de vista, não existe perpetuidade. Hoje a gente tem as maiores empresas do mundo, Apple, Amazon, Google, Facebook. Essas empresas são perpétuas? Tem um ditador, acho que um ministro chinês que veio para o Brasil, e eu lembro uma resposta que um repórter chegou nele e falou assim, e aí, né, com base em toda a sua palestra, muito legal sua palestra, ele deu uma palestra muito legal sobre a evolução das pessoas e das sociedades e tudo mais. E daí um repórter chegou para ele e falou assim, você acha que a Revolução Francesa foi bom para a nossa sociedade, né? Ele diz assim, é muito cedo para dizer. Porra, se parar para pensar, a gente está falando de um fato que aconteceu há centenas de anos, e mesmo assim ele diz que é cedo para dizer. Então quem sou eu, por exemplo, para dizer que uma empresa é perpétua? Ninguém sabe o que está por vir. É um mundo muito rotativo e numa velocidade muito alta. Mas existem maneiras de você estar preparado para essa mudança. Como? Sempre em busca de novos conhecimentos e ao longo dessas etapas todas sempre gerando fundo de reserva para que você, caso tenha um impasse desse, caso tenha uma nova tecnologia que impeça você faça uma joint venture, você faça um valuation e faça um M&A com alguma outra empresa onde vocês juntas serão muito mais fortes para concorrer com esse novo mercado que está sempre chegando. Esse é o mercado e essa é a evolução, a jornada standard, padrão. Já já eu vou mostrar para vocês como que é o jogo das startups e como que é o jogo das empresas que abrem IPO. O jogo é totalmente diferente, tá? Mas qual que é a base para uma vida longa? Em primeiro lugar, é o conhecimento. Ele é a base de uma sociedade, ele é a base de um ser humano, ele é a base de tudo hoje que a gente conhece por natural e também humano. Uma vez que a gente entende a nossa evolução, uma vez que a gente entende
o que a gente faz, qual que é o nosso propósito. A gente também tem o autoconhecimento, a gente entende como a gente é perante os nossos negócios. Essa já é um grande passo. Dentro da nossa controladoria, a gente tem uma etapa que é a parte de finanças comportamentais. Porque mais do que ensinar, por exemplo, finanças adequada, ter um monte de indicadores numa empresa, se você não quebrar as crenças, que é o autoconhecimento, dentro do executivo, dentro do colaborador e dentro de toda aquela rede de pessoas que trabalham com propósito, que é a empresa, isso também não vinga. Então, eu não digo somente o conhecimento de estudar, de buscar o que estão fazendo de novo, qual que é a parte mais legal, mas também buscar internamente quais são minhas limitações, quais são minhas crenças. Uma vez que você quebra tudo isso e você adquire um novo conhecimento, um conhecimento melhor e evolui nesse conhecimento, certamente a sua empresa cresce também. Na sequência, são as habilidades. Também não adianta você ter conhecimento. Eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não sei fazer. Ou eu não tenho a disciplina de fazer isso todo mês. Por exemplo, sentar, se reunir em volta dos indicadores da empresa e falar, perto do projetado, coloca um do lado do outro, quanto que está projetado versus realizado, porque vamos conversar. Se não tem essa disciplina, que é uma habilidade, não adianta. Dentro da habilidade, a gente fala que uma coisa que fortalece muito a habilidade são ferramentas legais. Usar um Excel, por exemplo, para toda a implantação, para todos os indicadores, isso daí está ultrapassado. Você vai gastar horas e horas para plotar tudo isso para o Excel. Existem softwares como o nosso, mas existem outros no mercado que você consegue, em questão de segundos, no seu celular, você tem todos os indicadores da sua empresa. Isso é trabalhar corretamente. Então isso fortalece para uma vida longa da sua empresa. E por fim, a atitude. Somente também ter a ferramenta legal, ter o conhecimento, mas não ter o culhão de chegar lá e fazer acontecer. Por exemplo, eu estou vendo que eu estou tomando prejuízo com aquele produto. Tem que ter brilho na cara de ir lá e arrancar o produto da prateleira. Ou fazer uma nova ação, ou mudar a composição dele para que ele seja lucrativo. E às vezes por uma questão de orgulho, uma questão de limitações mesmo pessoais, a gente acaba não tomando as atitudes corretas e isso impede tanto a gente quanto a nossa empresa ter uma vida longa. Nessa base para vida longa, eu gosto de dar uma pitada aqui de alguns conhecimentos, no qual se faz necessário dentro da sua empresa. Em primeiro lugar, é o DFC, que é o Demonstrativo de Fluxo de Caixa do Exercício. O demonstrativo de fluxo de caixa, existem duas maneiras de serem feitas, pelo método indireto e pelo método direto. Eu sugiro que todo executivo tenha o fluxo de caixa método direto. Qual que é? Aquele que você projeta a título futuro todos os seus contas a pagar e todos os seus contas a receber. E ali você entende sempre de 6 meses para mais como que vai desenhar o seu caixa, qual vai ser a modelagem financeira do seu caixa. Ali você consegue extrair os ciclos financeiros, ali você consegue extrair N indicadores, fundo de reserva, análise de liquidez, você consegue extrair um monte de indicadores muito bacana na sua empresa. A gente vai falar um pouco dele. Depois tem o demonstrativo de resultado do exercício, que é o famoso DRE. Esse é muito bacana porque ele tem muitas linhas que te ajudam e te auxiliam para entender realmente aonde seu dinheiro está sendo alocado e aonde ele deveria estar sendo alocado e por que sua margem de contribuição está boa ou ruim e tudo mais. O demonstrativo de resultado do exercício, sem dúvida, ele também é um indicador mensal, assim como o demonstrativo de fluxo de caixa. Além do demonstrativo de fluxo de caixa, que ele é feito mensalmente, é muito legal, mensalmente você está abastecendo ele olhando a título futuro. Lembrando, fluxo de caixa não se olha extrato, quem está olhando extrato está olhando o passado. Gestão financeira, gestão futura, então demonstrativo de fluxo de caixa se olha a quê? A título futuro, 6, 3 meses, 1 ano para frente, como que vai ser meu caixa? Com base nisso, várias decisões são tomadas. Na sequência, o demonstrativo de resultado do exercício, que é muito bacana. Eu, pessoalmente, acredito que um bom DRE lhe mostra quase que 60%, 70% de todos os indicadores da sua empresa,
Dentro dele tem a margem de contribuição, tem receitas financeiras, despesas financeiras, tem gastos com folha, gastos fixos, variáveis, tem uma série de coisas lá dentro, muito bacana, e ali tem o EBITDA, né, que é o resultado operacional. E depois, na sequência, o balanço patrimonial. O balanço patrimonial é para você ver realmente a sua geração de equity. Se você tiver esse tripé muito ajustadinho, arrumadinho, o básico dele, mas muito... E aqui eu não estou falando balanço patrimonial contábil, nem DRE contábil, pelo amor de Deus. Eu entendo que contador tem que prestar aquele tipo de resultado pro fisco, mas para gestor, para executivos, esse tipo de balanço e esse tipo de demonstrativo de resultado do exercício não serve no Brasil, tá? Só um parênteses aqui. Por que eu estou falando isso? Porque contabilidade, e aqui eu não estou culpando os contadores, não é culpa deles, muito pelo contrário. Eles se esforçam muito para estar gerando resultados para os empresários. Mas eles foram, infelizmente, o ensino no Brasil, eu tive a oportunidade de fazer accountability lá fora, o ensino no Brasil de contabilidade é feito para prestar conta pro governo. É feito para... A todo momento, vocês já devem ter se deparado, um contador falando, a Receita pode embaçar com isso. Ele está sempre com medo da Receita Federal. Por quê? Porque ele tem que prestar conta para a Receita Federal, ele tem que prestar conta para o governo. E daí ele impede de ver e visualizar um novo modelo de gestão, te auxiliar numa gestão muito mais assertiva. No meu ponto de vista, contabilidade deveria servir para o executivo, ele deveria auxiliar o executivo, né, o empresário. A margem de contribuição desse mês foi muito baixa, mesmo com faturamento alto, acho que vocês deram muito desconto, por isso que deu isso, o que aconteceu, que campanha é essa? Esse tipo de atitude que um contador deveria ter junto ao empresário. E por que eu estou falando isso? Porque esses mesmos indicadores existem ele numa forma contábil e existe ele também numa forma gerencial. Para efeito hoje, se você quer uma vida longa, a título Brasil, você precisa ter o gerencial. Deixa que o contador faz o dele lá para mostrar para o fisco. Mas você, empresário, precisa ter isso hoje, gerencial na palma da sua mão, no seu celular. E é aqui que vai te trazer a prosperidade, porque automaticamente você vai conseguir olhar para 95% a 98% dos seus indicadores da sua empresa num todo. Primeira coisa que a gente tem que aprender de uma literatura é a diferença entre regime de caixa e regime de competência. Isso também é uma coisa que está pegando muito. Infelizmente, eu não sei porquê, tá? Eu já vim buscar N motivos. Hoje, no regime, a título Brasil, é permitido a alguns segmentos e algumas empresas, principalmente empresas do Simples Nacional, apurarem resultados pelo regime de caixa. O que é isso? Pelos vencimentos, quando pagou, quanto recebeu. Porém, isso não é sólido. E isso não permite que o empresário realmente veja o resultado dele. A real situação e a real necessidade hoje do empresário é que ele tenha todos os indicadores dele, claro, tirando o fluxo de caixa, mas DRE e balanço patrimonial pelo regime de competência. Ou seja, pela data do fato gerador. Ou seja, vamos lá, hoje eu comprei 10 mil reais e vou vender por 20 mil reais de mercadoria. Porém, quando eu comprei a 30, 60, 90 e para vender eu vendi em 30. Se eu olhar pelo caixa, vai aparecer que meu resultado foi muito bom. E por outro lado, os meses seguintes eu vou ter uma conta para pagar que não é condizente àquele mês. Então as coisas não ficam casadas. Agora, quando você olha por competência, tudo fica dentro de uma mesma coluna e você consegue, ao final do mês, realmente ter o resultado da sua operação. Então, aqui é importantíssimo. Olhe, sente com o seu financeiro, sente com o seu contador e fala: o que estamos apurando aqui de indicadores da nossa empresa? É pelo regime de competência ou pelo regime de caixa? Se for pelo regime de caixa, desconsidera. Aquilo não vai te mostrar o resultado da sua empresa. E daí a gente entra no demonstrativo de fluxo de caixa. O demonstrativo de fluxo de caixa, uma vez que você plota ele a título futuro,
todo o seu contas a pagar, todo o seu contas a receber, você tem seu saldo provisionado. Não é possível fazer gestão de caixa somente olhando para uma semana, 2, 3. Você tem que plotar isso a título futuro. Puxa, Danilo, mas eu não sei o quanto eu vou vender. Você não vai plotar a possibilidade de venda. Você vai plotar somente o que você já tem de recebíveis garantido, vendas já feitas, efetuadas, que vão gerar recebíveis futuros. Hoje, muita gente chega para mim, Dan, é muito fácil plotar contas a pagar a título futuro. Eu coloco a folha provisionada para o ano todo, eu coloco o aluguel, eu coloco uma série de coisas para o ano todo. Mas e contas a receber? O contas a receber eu vou plotar somente o que eu tenho garantido que eu vou receber. Logo, vai ter menos azul do que vermelho. Vermelho que é hoje o contas a pagar aqui nesse gráfico. E então vai chegar um momento que o saldo vai entrar para o especial. Naquele momento que o saldo entra no especial, da data hoje até a data que ele vai entrar no especial, isso é chamado de fundo de reserva. Fundo de reserva, diferente do que todo mundo acredita, fundo de reserva não é valor. Fundo de reserva é tempo. Quanto tempo eu tenho de empresa, de caixa, se eu cruzar os braços hoje e não fizer mais nada? E isso, da data hoje até a data que eu vou entrar no especial, isso é chamado de fundo de reserva. Qual que é o fundo de reserva ideal que toda empresa tem que ter? Depende muito do segmento. Antes do Covid, a literatura dizia 3 meses. Porém, agora, depois do Covid, dependendo do seu segmento, você precisa de muito mais tempo que isso. Por exemplo, você faz eventos, casamento, isso e aquilo. Se der uma nova crise, mais uma pandemia, alguma coisa assim, você precisa de um fundo de reserva maior. Então agora é o bom senso que prevalece. Uma vez que você corrige o caixa, você está vendo com antecedência quando que você vai entrar no especial, você consegue controlar isso. Aqui você está pagando 8% de juros de cheque especial. Então será que não compensa pegar um empréstimo ou fazer algum fomento para a sua empresa que vai te capitalizar e você vai conseguir ter um fluxo de caixa mais saudável pagando juros menor de 1,5%? Então é nesse momento que você olha. Detalhe, nunca pegue dinheiro no mercado, nunca pegue um fomento, nem nada, se a sua operação não é saudável, se o seu DRE não é positivo. Por quê? Uma vez que você pega dinheiro no mercado, nas instituições financeiras, e sua operação está negativa, aquele dinheiro vai embora e você vai ter que pedir dinheiro de novo. Então eu falo para todo mundo mais ou menos assim na controladoria. É que nem uma caixa d'água. Não vai colocar água nela enquanto não tampar todos os furos. Somente quando não tiver mais rachadura na caixa d'água, aí sim a gente pode encher de água. Então qual que é a prioridade numa empresa que está precisando de recurso financeiro, isso e aquilo? Tenta se estabilizar com as próprias pernas, a ponto de ela corrigir a operação através de uma controladoria, uma consultoria, alguma coisa desse gênero, onde ele vai estar monitorando os indicadores dele a ponto dele ter um EBITDA saudável. Naquele momento ele pode injetar dinheiro na empresa, que a empresa vai prosperar e vai crescer. Mas caso contrário, a gente não sugere esse fomento. Aqui um outro indicador que eu gosto muito, que é o indicador demonstrativo de resultado do exercício. Qual que é a pegada desse cara? Esse cara, ele é um detalhamento de todas as entradas e saídas da sua empresa. Quer mudar? Quer abrir um pouquinho. Sem cortar. Bota o slide anterior, só para a gente poder fazer essa emenda. Vai. Outro indicador que eu gosto muito, na verdade tem N indicadores dentro dele, se você hoje for pesquisar no Google, indicadores financeiros que uma empresa precisa ter. Ele vai te dizer sua receita líquida, sua margem de contribuição, seu EBITDA, seus resultados financeiros, seus gastos fixos, que é seu overhead. Ele vai falar um monte de coisa, mas tudo isso está aqui dentro. Então, ter um demonstrativo de resultado do exercício gerencial nesse formato aqui facilita muito a sua vida. Hoje, inclusive, no Brasil, existe a Lei 11.638, né, que exige que todas as empresas, a título nacional,
tenha um demonstrativo de resultado do exercício. Mas, assim como o cinto de segurança, que levou quase 20 anos para as pessoas se conscientizarem depois da lei e realmente utilizarem, eu acredito que enquanto não houver uma punição ou uma auditoria, um controle para ver se as empresas realmente estão apurando o resultado da sua empresa, infelizmente poucas empresas hoje vão fazer uso dessa ferramenta tão poderosa. Hoje, se você pegar o demonstrativo de resultado do exercício, que lá fora chama Income Statement, ele é o mesmo modelo que existe no mundo todo. Se você transformar ele para inglês, conforme a International Accounting Standard Board, que é a IASB, ela fez com que todos os demonstrativos de resultado do exercício do mundo sejam iguais. Assim, empresas, tanto no Brasil, quanto, por exemplo, nos Estados Unidos, na China, podem ser equiparadas, comparadas pelo mesmo demonstrativo de resultado, pela mesma forma de medir o seu resultado. Aqui a gente consegue realmente ver se sua operação é saudável ou não, se você tem resultados financeiros ou não, e existe uma série de técnicas para se fazer isso. Hoje, infelizmente, a maioria dos softwares no mercado, principalmente a título nacional, e softwares que a gente fala que é popular, softwares baratos, eu não posso citar nome, mas são esses, tem o verdinho, tem o azul, tem vários softwares no mercado, que eles focam o quê? Gestão de caixa. Quantos a pagar, quantos a receber. E daí, por mais que ele tenha um DRE lá, ele tem um DRE assim, ó, receitas, despesas, custos, lucro. Tem 3, 4 linhas. E a maioria deles faz pelo regime de caixa, ou seja, não fornece isso da maneira adequada. E isso o empresário fica vendido, porque ele acha que ele tem um resultado, mas só que ele não está gerando o quê? Realmente liquidez no caixa dele, ele não está gerando resultados operacionais factíveis para ele poder fazer investimento, para ele alocar em novos projetos, novos produtos. Ele não consegue ver isso. Ele não consegue nem ver, para falar a verdade, se ele pode fazer uma distribuição de lucro ou não. E aqui, hoje, pelo DRE, eu consigo bater. Claro que o meu olho está afiado nisso, porque são centenas de empresas no qual a gente já passou pela nossa controladoria. Mas eu bato o olho num demonstrativo de resultado do exercício de um cliente, de uma empresa, independente se ela é do marketing digital, se ela é uma indústria, se ela é empresa de serviços. Eu bato o olho, eu sei exatamente aonde está o problema. Por quê? Porque é muito fácil de ver. Tudo que está da margem de contribuição para cima é variável, ou seja, quanto mais receitas de vendas eu tenho, mais despesas variáveis, custos variáveis, deduções e impostos eu vou ter. Daqui para baixo é fixo. Se o gasto fixo da empresa, por exemplo, está desproporcional ao variável, isso pode ser um alerta. Ou se eu coloco os demonstrativos de resultado do exercício, chama análise horizontal, coloco mês a mês um do lado do outro, eu consigo ver o que está aumentando, o que está diminuindo, eu consigo ver aonde a empresa está migrando, para que condições e por que está trazendo ou não resultado para a empresa. Sempre tem em mãos vários meses para você conseguir comparar. Uma vez que você tem um ao lado do outro, você tem o quê? Análise horizontal. Isso é fantástico, porque os olhos não são treinados para olhar para uma linha e falar, puxa, será que está certo? Não está? Mas quando você compara isso com outros meses, você consegue ter uma noção se está aumentando os seus gastos com folha, se está aumentando os seus gastos com impostos, o que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, sua margem de contribuição. Está aumentando o faturamento, mas não está aumentando meu lucro. O que está acontecendo? Então, tudo isso você consegue ver através desse cara demonstrativo de resultado do exercício. Qual que é a parte legal de tudo isso? A parte legal de tudo isso é que, antigamente, isso tinha que ser feito necessariamente num controle à parte, porque os softwares não eram preparados para fazer nesse modelo. Hoje em dia, a tecnologia está muito bacana. Então, o que antes muitas pessoas faziam em Excel, o caixa, a liquidez, o demonstrativo de resultado do exercício, hoje você consegue extrair isso tudo para um sistema. Mas somente tendo o resultado operacional, que é o EBITDA, tendo o resultado líquido, que é o resultado operacional, mas o resultado financeiro, e também tendo caixa, só isso não resolve. O que a gente precisa ter? A
A gente precisa ter o balanço patrimonial. Hoje, parte dos recursos alocados de uma empresa, você não consegue ver ele dentro do DRE. Por quê? Hoje um investimento, se você compra um ativo imobilizado, um bem, ele não entra dentro do DRE. Hoje, qualquer coisa que é acima de R$ 1.200 e dura mais do que 12 meses, em tese é considerado um ativo da empresa, um bem imobilizado. Então, não mostra aquela saída financeira no DRE, mostra no caixa, mas no DRE não. Porém, aqui mostra hoje a disponibilidade de caixa, por exemplo, saindo do caixa, sei lá, R$3.000 para comprar um tablet novo para a empresa, e daí ele entra aqui, ele transforma esse R$3.000 que estava em espécie, em dinheiro, em R$3.000 em máquinas, equipamentos e tudo mais. O que é isso? Você consegue controlar aonde está sendo alocado os seus investimentos, seu capital de giro, e daí você consegue ver hoje os seus ativos, tanto de longo prazo, que a gente chama de ativos permanentes, como também ativos de curto prazo, que é o menos de 12 meses, tá? Ou também ativo circulante. O mesmo dá para a gente entender dentro do balanço o seu passivo. Hoje o passivo de uma empresa, a título de conhecimento, em vez da gente dificultar o que é um ativo, o que é passivo, eu tenho uma regrinha muito fácil, muito simples da gente entender. Ativo é tudo aquilo que, se eu tivesse que encerrar a empresa hoje, eu consigo transformar em grana. O que eu consigo transformar em grana? Esse computador do Mac aqui, eu consigo transformar em grana o carro da empresa, o imóvel da empresa, os computadores, talvez uma ou outra coisa, mais de papelaria eu consigo transformar. Isso daí eu consigo transformar em dinheiro. Recebíveis de longo prazo que eu tenho com meus clientes, eu antecipo, vou numa instituição financeira, um FDIC, antecipo e faço dinheiro. Então existem os ativos de curto prazo, que eu consigo transformar em dinheiro mais rápido, e os ativos de longo prazo, que são os não circulantes, que eu transformo em dinheiro num período acima de 12 meses, que são equipamentos, imóveis, máquinas, veículos. Em tese não é tão fácil vender quanto hoje vender título no mercado, tá? E passivo é justamente o contrário. Se eu tiver que encerrar a empresa hoje, quem que eu tenho que pagar? Eu tenho que pagar a multa rescisória dos colaboradores, eu tenho um passivo com isso, eu tenho, por exemplo, multa do aluguel do imóvel que eu tô saindo antes, eu tenho impostos para pagar, eu tenho uma série de coisas. Tudo isso é chamado de passivo. A diferença entre ativo e passivo, ativo menos passivo, é chamado de patrimônio líquido. O que é isso? É o famoso equity. E é aqui que eu começo a ver se minha empresa está gerando realmente resultado ou não. Muitas pessoas me ligam ou dentro da controladoria ficam sempre preocupadas com o passivo. Danilo, eu tenho um empréstimo de 4 milhões, de 1 milhão de reais. Eu falo assim, tá, mas e aí? Eles falam, cara, eu tô com medo dessa dívida. Eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos ver o seu balanço. Daí dentro da controladoria a gente apura o balanço daquele cliente. Em ativos ele tem 10, 15, 20 milhões. E em passivo ele tem 5, mas ele está preocupado com o passivo. Eu tenho 5 milhões. E desses 5 milhões, 1 milhão é empréstimo. Ele não tem que se preocupar com isso, porque quanto maior a empresa, geralmente maior é seu passivo. A questão é, o seu ativo tem que crescer numa proporção muito maior do que o seu passivo. Assim sempre você vai estar gerando equity. Então se você pegar as grandes empresas hoje da B3, da Bolsa de Valores, você vai ver o tamanho do passivo dela. Se você pegar a Braskem, se eu não me engano, está 1,3 trilhões de passivo. E o ativo dela? 3 trilhões. Então não pode olhar somente para um ou para outro. Você tem que olhar para a combinação de um menos o outro. Ou seja, realmente a geração de equity. Aqui tem uma outra frase também que eu vira e mexe eu recebo, minha esposa também recebe, ela também é cofundadora da Sense. E a primeira pergunta que o empresário faz quando ele entra na controladoria, ele fala, cara, aonde está meu dinheiro? É uma pergunta muito comum, porque ele vê lá gerar resultado operacional da empresa dele, o caixa dele está sempre empatando, ou está um pouco melhor, às vezes está um pouco pior e tudo mais. E ele não vê dinheiro. Ele não vê dinheiro em espécie. Ele fala assim, ó, esse DRE está errado. Mas só que parte desse recurso financeiro,
que ele está gerando, ele está comprando em ativos. Ele está comprando mais equipamento, ele está comprando mais máquina. Essa própria máquina que está filmando a gente aqui hoje, ela custa caro. O que é isso? Eu estou fazendo um ativo para a minha empresa. Porém, as pessoas esquecem isso e acham que lucro é somente dinheiro em espécie. O seu lucro pode estar em vários outros tipos de ativos. E daí isso faz com que você tenha a falsa impressão que sua empresa não dá lucro. Uma vez chegou para mim uma dona de um colégio e ela chegou e falou assim: Dan, cara, minha empresa não dá lucro. Eu falei, tá bom, a gente fechou a controladoria. Na hora que eu fui visitar o colégio, enorme, coisa mais linda do mundo, com 2 sedes e tudo mais. Eu falei, como assim não dá lucro? Não dá lucro, nunca tem dinheiro no caixa. Mas só o que ela gastou de bens e patrimônio são 2, 3, 4, 5 milhões nos últimos 2 anos para fazer uma escola super bacana. Se isso não é um ativo, não é um equity ali gerado, o que é? É que, de novo, eu volto a dizer, as pessoas se baseiam somente no que tem dinheiro no caixa e esquecem de olhar para os seus ativos com carinho mesmo. Cara, parte do meu dinheiro foi transformado em imóvel, parte foi transformado em veículo, parte foi transformado em imagem da minha empresa, eu gastei com marketing, né? Eu gastei com um software, um app para minha empresa, que são chamados de ativo intangível, tá? Então, com base nesse crescimento desse ativo em relação ao passivo, você tem aqui o seu PL, que é o patrimônio líquido, que é a sua geração de equity. Então, voltando aqui naquele slide, onde eu falo que a base para uma vida longa se faz necessário no mínimo 3 grandes indicadores, que é o demonstrativo de fluxo de caixa, demonstrativo de resultados do exercício e balanço patrimonial, que inclusive está aqui, ó, você preenche até aqui uma boa etapa da sua vida, você consegue uma vida muito mais plena e mais longa no âmbito de gestão e controles financeiros dentro da sua empresa. O que a gente precisa entender? A gente precisa entender que hoje existe uma tecnologia para isso. Claro que eu tenho que fazer minha propaganda aqui, mas existe o SenseBoard, ele tem um sistema próprio, onde ele tem um BI, uma tecnologia, onde somente com os lançamentos do dia a dia, entradas e saídas, no plano de conta correto, centro de custo correto, valor, data de competência, data de caixa, ele apura todos os resultados da sua empresa, tanto por caixa, análise de liquidez. Aqui, por exemplo, o demonstrativo de resultado do exercício, DRE, você consegue ter ele de forma resumida, assim como a gente mostrou lá, ou até expandida, onde você consegue ver no plano de conta, item por item, linha a linha, aonde estão sendo alocados as suas despesas, os seus gastos. E isso tudo você consegue ter da palma da sua mão. Você calcula aqui o ponto de equilíbrio, ele calcula automaticamente. Então ele tem termômetros para te dizer se você está chegando no faturamento ideal ou não, se você está chegando no EBITDA ideal ou não, se sua margem de contribuição foi boa ou ruim em relação ao mês passado. Uma série de coisas que ele consegue estar te monitorando aqui. E, inclusive ele é bem intuitivo e te ensina a operar, inclusive a literatura por trás disso. Para cada item você tem um botãozinho, esse I de informação, você clica, ele te mostra a literatura por trás para que você entenda. E ele também tem um monte de vídeo, um monte de situações lá que ele permite. Aqui o balanço patrimonial, além do balanço patrimonial que ele te fornece, ele calcula seu capital de giro líquido, sua rotação de estoque, seus ciclos financeiros, entrada e saída, seus índices de retorno, ROI, ROE, ROA, uma série de coisas ele calcula isso para ti. Mas agora, uma vez que a gente tem os indicadores aqui da 90% das empresas no mundo, eu preciso contar uma outra verdade, que é, para quem gosta desse mundo metaverso, isso, aquilo, tem gente brincando que é o metaverso de finanças. É como que uma startup joga esse jogo. Essa é a escada de 90% das empresas no mundo, tá? E essa é a escada que só consegue seguir essa escada aqui quem hoje é uma startup e ela está sendo alavancada, ela está sendo bancada por um investidor anjo, um fundo ou um family office, alguma empresa de investimentos. Então, qual que é a pegada dele? Primeiro a ideia,
depois é o MVP, né, que é o mínimo viável produto hoje para você soltar uma ideia no mercado. E daí, uma vez que ele fez o produto base, aquele protótipo, ele já faz um valuation e capta mais uma grana. E daí ele pega a primeira rodada. E daí ele começa a tracionar até chegar perto do break-even. E ele faz uma segunda rodada, onde ele capta mais dinheiro. E daí na sequência ele começa a chegar em empresas maiores, que alavancam ainda mais. Então ele vai para um family office, ele sai do anjo, ele sai daquele investimento seed, que é semente, ele vai para um investimento mesmo, série A, série B, série C, onde ele começa a entrar numa expansão muito grande, até que chega um momento que uma grande instituição compra cotas dela, e aí ele faz a fusão, o buyout dela, e ele vira uma sociedade anônima e um unicórnio da vida. É bonito dizer isso, mas não é qualquer um que tem fígado para isso, porque a todo momento você está trabalhando sem dinheiro e o pouco dinheiro que você tem, ele tem tempo limitado, já que você não gera muito recurso financeiro até mais ou menos a segunda rodada. Essa é a vida das startups. O que eu gosto de dizer sobre a vida de startup? Infelizmente, de cada 100 startups que hoje são abertas no mundo, 8 conseguem se pagar e dessas 8, 2 que realmente conseguem faturar a mais do que elas gastam, ou seja, começa a dar lucro. Então a proporção é muito baixa. Hoje todo mundo tem uma ideia, é gênio, é lindo, isso e aquilo, mas não sabe trafegar nesse mundo porque nunca nem trafegou nesse. Então o que eu gosto de dizer, por mais que você é uma startup, você não busca DRE, EBITDA, isso e aquilo, apure isso com frequência, tenha vivido o mundo empresarial comum, standard, padrão, para entrar nesse mundo de startup. É um mundo muito mais arrojado, mas também é um mundo que tem promessas de ganho muito maiores. Na maioria das vezes são empresas de tecnologia que podem trazer um recurso financeiro muito alto. E qual que é o terceiro viés? Aqui a gente tem o viés padrão, né? Aqui a gente tem o das startups e o das empresas que abrem IPO, as empresas que estão hoje no mercado financeiro muito agressivas dentro do mercado nacional e internacional. Essas empresas, uma vez que elas já trilharam essa jornada, elas abrem IPO aqui, e daí elas, dentro da instituição financeira delas, o que é IPO? Initial Public Offer, a oferta pública. Então ela vai lá, 3 balanços auditados, tem toda uma parafernália, toda uma auditoria que ela precisa passar, e daí ela lança cotas da empresa dela na Bolsa de Valores, onde qualquer um pode comprar. E aquele valor, quando é integralizado, aquele valor vem para a empresa, e a empresa consegue ter capital para alavancar e crescer mais ainda. E depois tem a distribuição de dividendos, de lucro, isso, aquilo, que vai pagando aos acionistas sobre o ganho daquela empresa. E daí ele vai crescendo, aqui grow, de EV, é Enterprise Value, é o valor de mercado. Daí com dinheiro, aquela empresa investe mais em marketing, ela investe mais no mercado de financeiro, instituições financeiras, ela tem sua própria IF, ela tem seu próprio core bancário, ela tem seu fundo, ela tem uma série de coisas que faz com que o valor de mercado dela seja muito maior. Ela contrata personalidades, autoridades para estar à frente da marca dela, e daí ela começa a crescer mais ainda. Então o que ela está fazendo? Ela está crescendo o valor de mercado. E toda vez que ela integraliza esses resultados, o dinheiro volta para ela e ela faz o crescimento de novo. E ela fica num constante looping aqui. Até uma hora que o produto dela em si, ela não mais é a única fonte de renda dela. Muito pelo contrário. A maior fonte de renda de uma empresa que já passou várias vezes por esse looping, a maior fonte de renda, na maioria das vezes, é através de uma IF, que ele mesmo faz. Então, se vocês pegarem todas as grandes lojas, Zara, C&A, Renner, todas têm seu cartão, pega aqui seu cartão com a gente, todas têm seu banco próprio, sua própria instituição financeira. Por quê? Porque elas estão monetizando as operações dela através de um banco próprio.
É esse o futuro das empresas quando elas estão crescendo muito alavancado. Até uma hora que ela chega e vira um quê? Ela vira um marketplace. Então, se você pegar hoje as grandes empresas, até inclusive empresas que vendem cursos, antigamente elas só vendiam o curso dela, hoje elas vendem curso de um monte de outras instituições. O que é isso? Ela virou um marketplace, porque ela chegou no teto dela de crescimento, e daí ela, só com os produtos dela ela não vai crescer mais. Eu gosto de citar ali algumas empresas, as próprias Casas Bahia, antigamente só vendia produtos das Casas Bahia. Hoje as Casas Bahia vende todos os tipos de produto. A Havan, o que ela é? Ela, na verdade, é uma IF. Ela não vende somente produtos da Havan, ela vende produto de tudo quanto é tipo. Ela é um marketplace. Tá? E ela tem a sua própria instituição financeira, ela tem seu próprio fundo de investimento, ela monetiza todas as suas operações e é ali que o ganho dela é muito estrondoso. Sendo assim, a gente está chegando ao final aqui. Eu gosto muito dessa frase, é do William Edward Deming. Esse cara, ele é fantástico. Ele também foi formado em física, depois professor em Yale, em matemática e estatística, se eu não me engano. E ele que revolucionou hoje o conceito, há bons anos, ele revolucionou o conceito de qualidade. Todo mundo que já estudou alguma coisa da qualidade estudou esse cara. Quando ele foi para o Oriente, ele revolucionou principalmente o Japão, com técnicas e técnicas de aperfeiçoamento. Parte da metodologia Toyota advém desse cara, que é um cara incrível. E ele tem essa frase que eu gosto muito: não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define e não se define o que não se entende. Logo, não há sucesso naquilo que não se gerencia. A palavra-chave aqui é o entende. Quando você tem o conhecimento, você define. Lembra? Definir são habilidades e atitude. Daí logo você mede e você gerencia. Se você não tem o conhecimento, você pode trabalhar o quanto você quiser. Você pode ser o melhor empresário do mundo, mas se você não tem o conhecimento necessário para medir os indicadores financeiros da sua empresa não vai prosperar. Ou talvez prospere, mas pelo feeling, pelo ímpeto somente do seu sentimento. Se você tem indicadores, hoje você consegue controlar a sua jornada. E a empresa passa a ser menos dependente desse gestor que trabalha com o feeling. Então isso é a prosperidade em si. Conhecimento, definir, medir e gerenciar. Quando você tem essa lógica, automaticamente você prospera, principalmente na evolução de gestão financeira da sua empresa. E uma coisa que eu gosto muito também é que controladoria, todo mundo fala, pô, você controla o quê? O que a gente controla? A gente controla os processos, a gente controla através dos números os resultados por cento de custo, por processo, por produto, por canal de venda. A gente entende realmente aonde está originando o lucro da empresa, tá? Seja ele transformado em ativos imobilizados ou em liquidez, dinheiro vivo, mas o lucro está existindo. Mas quem que está por trás de tudo isso? São as pessoas. Então, controladoria não é somente, diferente do que a maioria acredita, não é somente olhar os números da empresa, mas também é olhar quem está por trás desses números. E são pessoas. São pessoas que, uma vez que a gente tem um time forte, com conhecimento, um time muito bem instruído, automaticamente você tem muito melhor resultado na performance da sua empresa. Então, cultivar bons resultados, no meu ponto de vista, isso não foi ensinado, mas no meu ponto de vista, as empresas, essas mais de 400 empresas que eu já passei, empresa com bom resultado são empresas com uma boa gestão de pessoas. Quer ter ótimo resultado? Tenha ótimas pessoas ao seu lado. Quer cultivar novos resultados muito bons? Cultive o quê? Pessoas. E por isso que eu gosto dessa frase. Se queres 1 ano de prosperidade, cultive arroz. Se queres 10 anos de prosperidade, cultive árvores. Agora, se queres 100 anos de prosperidade, cultive pessoas. É um provérbio chinês, eu gosto muito e eu acredito muito nisso. Até porque eu vejo muito isso.
Cada empresa que eu passo, quanto melhor o relacionamento interpessoal dela, quanto melhor o profissionalismo do time, melhor são os resultados da empresa. Então, se tiver que investir em fazer uma controladoria, em fazer um trabalho, invista em pessoas. Pessoas é o sucesso de qualquer empresa. E é isso. Eu queria agradecer o tempo junto aqui e tem muito mais por vir aí na aula do Summit Empreendedorismo 2022. Muito obrigado. Promova conversas sobre conquistas femininas. Promova debates sobre lutas vencidas pelas mulheres e reivindicações para o futuro com todos os colaboradores da sua empresa, especialmente com os homens, e tenha momentos de discussão com a equipe sobre as formações parentais. Em 2020, o mundo se viu abalado por uma ameaça invisível e mortal. A humanidade precisou se reinventar. Lockdown, home office, e-commerce, delivery, distanciamento social, protocolos de segurança e uso obrigatório de máscaras foram apenas algumas das ações que nos levaram ao novo normal. Em meio a esse novo cenário, a Dux Grupo potencializou suas inovações em soluções para a saúde humana. Nós especialistas concentraram todos os esforços para encontrar uma maneira de reforçar a segurança de quem precisa estar exposto diariamente. Reconhecida por ser líder no controle de gases e odores, a Dux Grupo desenvolveu o desinfetante Duo Germe H, uma poderosa solução para a desinfecção de ambientes, que age segundos após sua aplicação e tem eficiência comprovada e duradoura contra o coronavírus. Ainda preocupada com a proteção das pessoas, a Dux Grupo lançou o Dux Defender Pro, um antisséptico corporal hidratante de alta eficiência contra vírus e bactérias, com ação comprovada por até 4 horas. Ele não é inflamável e nem volátil, ao contrário do álcool 70%. Os desafios encontrados ainda são muitos, mas algumas soluções já existem e são eficientes, para que a humanidade consiga conviver com essas dificuldades e renovar sua esperança na ciência e no potencial consciente e solidário de cada um de nós. O seu novo normal conta com as inovações Dux Grupo. O mundo está em constante transformação. Encontramos novas formas de estudar, de trabalhar, de nos locomover. Agora é a vez da sua carreira. Chegou Peixe 30, a rede profissional da nova economia que conecta pessoas e empresas com vontade de crescer. Com Peixe 30 você fica integrado com as melhores oportunidades do mercado e dá aquele upgrade na sua carreira. Peixe 30, venda seu peixe em 30 segundos. Baixe o app.